Distância percorrida é o comprimento da trajetória que interliga duas posições. Deslocamento é a menor distância entre dois pontos ou posições dadas. Então vamos entender a diferença de uma para outra? Vamos imaginar aqui de novo o nosso mapa, né? Parece algumas construções, várias vias aqui. E aí nós vamos considerar, olha, a posição A, ponto A e o ponto B. Bom, para ir do ponto A ao ponto B, eu posso ir por esse caminho aqui, ó, tá? Se eu conseguir calcular o tamanho dessa linha vermelha que tem aqui, conseguir esticar e medir o tamanho dela, isso aqui eu vou chamar de ds, que é exatamente a distância percorrida. Então, a distância percorrida é o comprimento da trajetória que interliga duas posições. Agora, quando eu falo de deslocamento, é a menor distância entre dois pontos ou posições dadas. Então, é a distância, a menor distância que existe entre A e B. Então, isso aqui só pode ser uma linha reta. Ó. É a menor distância. Isso aqui vai ser o ΔS, que é o nosso deslocamento. Então, geralmente, o deslocamento, sempre você tem que saber qual é a posição que ele estava no início e qual é a posição que ele está no final. Tanto é que ΔS é dado como posição final menos posição inicial. Isso aqui nós vamos usar com frequência no estudo dos movimentos. Tempo ou instante é o conceito primitivo que representa o momento em que ocorre o fenômeno. É o instante que nós chamamos, é o exato momento em que ocorre o fenômeno. Agora, intervalo de tempo, que é o ΔT, é a duração em que ocorre o fenômeno, isto é, uma sucessão de instantes entre o inicial e o final. Então, quando aparecer esse delta aqui, você interpreta isso como uma diferença. Então, ΔT é tempo final menos tempo inicial. O tempo que você chegou menos o tempo inicial. Lembrem-se que intervalo de tempo nunca é negativo. O sistema que nós vamos usar para fazer essas medições é o Sistema Internacional de Unidades, também chamado de SI. No caso, as duas unidades que nós estamos discutindo aqui é o tempo e o espaço. O tempo ele pode ser colocado em segundos ou hora, que são os padrões do sistema internacional. No caso aqui, vamos relembrar, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Então, uma hora vai ter quantos segundos? 60 vezes o que tem no minuto. Então, 60 vezes 60 segundos, que vai dar 3.600 segundos que tem numa hora. E um dia, que tem 24 horas, tem 24 vezes o que tem numa hora, que é 3.600. Então, 3.600 vezes 24, nós temos 86.400 segundos em um dia. O espaço, ele é dado em metro ou quilômetro. Aí vamos lembrar, 1 metro é igual a 100 centímetros, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, essas duas unidades, gente, elas vão ser fundamentais em todas as questões que envolvem a ideia de movimento.